esteja indo tudo bem com vocês e com esse processo de aprendizado. Chegamos hoje a mais uma semana de conteúdo de língua portuguesa. Hoje a gente vai ver o conteúdo de funções da linguagem. Lembrando o que é linguagem. A gente viu em aulas anteriores que linguagem são os códigos que eu utilizo para manter a comunicação. Esses códigos, eles variam bastante. Eles podem ser verbais ou não verbais. No caso dos verbais, eles podem ser através do processo de fala, as palavras que eu vou utilizando, as palavras da língua, ou pode ser através de texto escrito. E os não verbais, eles são bastante variados, como eu tinha dito. Eu posso utilizar imagens, eu posso utilizar gestos, objetos, enfim. O processo de escolha desses códigos é muito amplo, mas o objetivo é sempre o mesmo, é manter a comunicação. Mas a gente sabe que dentro desse processo de comunicação, dependendo do meu objetivo, a função que a linguagem vai exercer, ela varia. Dá um exemplo. Se eu estou interessada numa pessoa, estou apaixonadinha e quero conquistá-la, eu posso utilizar uma linguagem mais poética para cativar, para chegar ao coração dela. Mas se eu estou fazendo a venda de um produto, como as minhas aulas, por exemplo, aí eu vou utilizar uma linguagem mais apelativa, né? Para chamar a atenção do cliente e incentivá-lo a comprá-lo. Se, por exemplo, eu estiver interessada só em transmitir informações, aí a linguagem também varia. Eu posso utilizar, nesse caso, a linguagem informativa apenas. Enfim, para cada um desses casos, tem uma função diferente de linguagem. E é isso que a gente vai discutir hoje. Aí vou trazer mais uma vez alguns slides para a gente poder explanar detalhadamente essas funções da linguagem, junto com alguns vídeos para tornar a aula um pouco mais prática e dinâmica. Vamos lá? Bem, gente, como eu tinha dito a vocês, a gente vai trabalhar hoje com funções da linguagem. Nesse primeiro slide, eu coloquei aqui uma introduçãozinha pra gente, tá? Usamos a linguagem para diferentes fins. Um texto ele pode ter mais de uma função de linguagem. Vai depender sempre do meu objetivo. Como eu tinha dito a vocês, dependendo do objetivo que eu tenho em mente, eu posso utilizar mais de uma função da linguagem. Quais são essas funções? É a função poética, a função fática, a função apelativa ou conativa, a função expressiva ou emotiva, a função metalinguística e a função referencial ou informativa. Vamos lá? Vamos explanar cada uma delas? A função apelativa ou conativa é a função da linguagem centrada no destinatário, a pessoa que vai receber essa mensagem, para influenciar o seu comportamento, persuadindo de algo. Desse modo, espera-se uma resposta desse destinatário. Esse tipo de linguagem tem a presença predominantemente em textos publicitários. Inclusive, eu trouxe uma propaganda para vocês da minha época, dos anos 90. Não vou dizer a época mais detalhadamente para não chegar à minha idade, né? Mas vamos lá. Essa propaganda, ela grudava na cabeça feito chiclete. Tanto que virou brincadeira de criança na época. Vamos ver? Sucesso está de volta. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Foi louca por pipoca e Guaraná. A gente pode ver, né? São diversos os códigos utilizados. Tem a música, tem a imagem, todo o processo. Tem o textinho no final, enfim. A gente vê a pipoca sendo preparada, a manteiga sendo derretida, dá até para sentir aquele cheirinho, né? A gente começa a ouvir a musiquinha com palavras bastante repetitivas, realmente para grudar na mente da gente. Tem toda a questão do trabalhar a musicalidade, uma musiquinha rápida, prática, fácil para a gente memorizar e ficar ali o tempo todo repetindo: eu quero pipoca com Guaraná, eu quero pipoca com Guaraná. Eu estou influenciando o comportamento desse destinatário. E o intuito ali é vender
o refrigerante, né? Guaraná Antártica, tô fazendo merchan. Aí vamos lá. O intuito realmente é induzir as pessoas a comprarem, de tanto tá cantando, de tanto tá repetindo, dá aquela vontade, né? O cérebro acredita que realmente necessita disso. E toda a apelação das imagens, da música, influenciam realmente o comportamento dessa pessoa que recebe constantemente essa propaganda. Como eu tinha dito, virou até brincadeira de criança na época. Outra função da linguagem é a metalinguística. A função da linguagem focada na própria linguagem. Se a anterior é focada no destinatário, essa é na própria linguagem. Usa-se a linguagem para explicar a própria linguagem, ou seja, é um poeta explicando como ele cria a sua obra, explicando todo o processo de criação do poema. É o pintor fazendo seu autorretrato, mostrando todo o processo dele de produzir um quadro. É um cantor explicando como ele produz a sua música. Enfim, é a linguagem falando da linguagem. O foco central aqui é a própria linguagem. Vamos para mais um exemplo? Eu trouxe aqui um poema de Manuel Bandeira, Desencanto. O poema diz assim: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Nesse verso aqui, ele é muito poético, ele é bem assim, uma linguagem muito sentimental, subjetiva. É a linguagem falando da linguagem, é o poeta explicando o seu processo de criação, de como ele cria os seus poemas e tudo que ele sente, né, nesse caminho a ser percorrido. O passo a passo da criação dele, a linguagem falando da linguagem. Próxima função é a expressiva ou emotiva. Eu acredito que essa imagem, ela relata bem o que seria, né? É a função da linguagem centrada no eu, isto é, em quem diz. A primeira é centrada no destinatário, a segunda na própria linguagem. E essa agora é centrada no eu, quem está falando, quem está emitindo a mensagem. Ela emprega-se, essa função, quando se deseja expressar os pensamentos, as emoções, os pontos de vista sobre determinados acontecimentos. Nessa perspectiva, impera-se a subjetividade, ou seja, é tudo aquilo que eu compreendo, que eu sinto, que eu penso. Por isso é tão subjetivo. Eu trouxe para vocês aqui, ó, um exemplo. Deixa eu pegar. É uma música de teatro mágico. Acredito que algumas pessoas já conhecem a banda, mas para quem não conhece, eu indico. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. A cena repete, que cena se inverte, é na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Vai! A tua história, a tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você deposita em você, e só vai só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Vamos lá.
A música que eu trouxe para vocês, ela tem um eu muito presente, né? É bem repetitivo, o eu. Ele apresentando todos os sentimentos que ele tem sobre esse processo de vida realmente. A vida como se apresenta, a dependência que ele tem desse outro, desse anjo mais velho, né? Desse irmão mais velho, dessa pessoa que cuida, que tá sempre ali acompanhando e como ele se sente na vida tendo essa pessoa em quem pode se apoiar. Ou seja, ele está expressando todos os sentimentos dele. A música está centrada nos sentimentos do eu, nos pensamentos do eu. Nessa quarta função da linguagem, a gente vai trabalhar a função fática. É a função da linguagem com foco no contato, físico ou psicológico, tanto faz, entre os envolvidos na situação comunicativa. Os interlocutores buscam estabelecer ou manter contato. Aí trouxe mais uma musiquinha pra gente, a música do Gabriel Pensador, um pouco antiga, mas eu acredito que muitos já conheçam. Estou indicando vários cantores, várias bandas hoje, né? Mas vamos lá. Nessa música, para quem não conhece, ele está relatando ali um processo de busca de uma parceira através do telefone, o contato, né? O foco aí é o contato. Vamos ouvir um pouco para a gente entender. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pra um orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está? Saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Vocês viram, né? Fica bem claro na música essa comunicação, esse contato entre as pessoas através da ligação. É a função fática, focada no contato entre esses interlocutores, os envolvidos no processo comunicativo. Vamos para mais uma. A função referencial ou informativa. A função da linguagem centrada no contexto, com a intenção de informar um acontecimento. Usam-se estratégias como a linguagem na terceira pessoa, do singular, a citação de fontes que sustentem essas informações prestadas. Dessa maneira, há um distanciamento entre quem diz e o fato noticiado. É o caso de um jornalista que está apresentando informações sobre um fato ocorrido. Inclusive, é o exemplo que eu vou trazer para vocês. Ele está ali só para informar, para trazer as informações sobre um determinado assunto. Ele não tem uma relação direta com tudo aquilo. É tanto que a linguagem sempre é na terceira pessoa. E sempre apresentando fontes para sustentar tudo aquilo que ele está dizendo. Eu trouxe para vocês uma reportagem, né, desse ano na cidade de Camaragibe, o NTV de primeira edição. Vamos ver? Terrível, Márcio. O canal foi tampado pela prefeitura, virou uma calçada, mas os moradores não têm coragem de passar por essa calçada porque tá furando os buracos. Olha aí, Márcio, olha o buraco aí, ó. Aí a pessoa passa aí, vai pra onde? Vai pra dentro do canal, olha só, olha o buraco, ó. Vou mostrar, olha lá. E o rato ao vivo, ó. Bem, a gente viu aí, né, que o intuito é fazer uma denúncia. Ele está falando sobre os problemas que existem no município de Camaragibe, os problemas enfrentados dessa comunidade, e ele sempre buscando apresentar fatos, informações que dê sustentação a toda a argumentação dele. E sempre na terceira pessoa, porque ele não está vivendo isso. Ele só está relatando, informando
todo esse problema. E a gente tem a função poética, é a que mais me agrada, né? A função da linguagem usada nos textos mais ricamente elaborados, que rompe com a linguagem considerada normal. Busca-se o novo e o belo. Figuras de estilo, sonoridades de palavras e ritmos são algumas marcas dessa função centrada na mensagem. Cada uma está centrada num determinado ponto. No caso da função poética, está centrada na mensagem. Ele se preocupa com a escolha de cada palavra, com as rimas que vão ocorrer. Vamos dar uma olhadinha? Esse é um poema As do calçadas poeta de São Miró. Paulo já não suportam o peso de tantos bêbados, de seres esquecidos. Aqui tudo é tudo muito grande. Daí ficamos pequenos, rascunhos, fiaspos de gente que a Fiesp esquece, que Abílio Diniz nem pão nem açúcar, que Antônio Emílio de Moraes não ergue sequer um saco de cimento de coisas boas. Desculpa, São Paulo. Gosto muito de tuas luzes, mas tem um ser humano largado na calçada. E nessa hora, o coração do poeta Esse é meu conterrâneo, Miró da Muribeca, poeta marginal que trabalha com esses temas assim tão presentes no nosso cotidiano, mas que nem sempre a gente para ter esse olhar mais detalhado, mais artístico, mais humano, mais sentimental realmente. E ele, não é, com esse dom da poesia que ele tem, ele consegue escolher as palavras com toda a peculiaridade para expressar de uma forma, claro, emotiva, mais subjetiva até, mas sempre com o intuito de trazer para a gente, mesmo que o tema seja difícil como esse, mas trazer o belo, trazer o diferente realmente, tudo aquilo que está envolvido nesse processo da linguagem poética. A questão da preocupação com a construção da mensagem faz parte, é uma das características principais, tá? Ou seja, ele está sempre preocupado em como a poesia vai ser escrita e apresentada, como os poetas marginais não ficam só na escrita, né? Principalmente Miró, ele é muito cênico, ele se preocupa muito com essa questão do interpretar, a comunicação corporal. Como eu tinha dito, a linguagem ela não se limita ao campo das palavras, mas os gestos também faz parte de tudo isso. E ele utiliza todas essas ferramentas para expressar todo o seu sentimento. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham assimilado bem, de uma maneira prática, de uma maneira rápida, lúdica também, né? Todas essas funções da linguagem. Até a próxima, a gente se vê!